Aqui nós temos aqui um pouco mais claro o que eu falei anteriormente. Uso da primeira derivada, função crescente, decrescente, pontos críticos. Agora eu vou ter uma informação muito importante aqui, que é a ideia de pontos críticos, tá? Agora nós vimos função crescente, decrescente e constante. Agora nós vamos ver uma ideia chamada de ponto crítico e vocês vão entender que ela está mais ou menos associada com a derivada também, onde a derivada é igual a zero. Já sabemos, só de olharmos em um gráfico, quando um determinado intervalo a função é crescente, decrescente ou constante. Nós vimos isso agora. Só de olhar em um gráfico, nós já sabemos aonde é crescente, decrescente, aonde é constante. Mas agora iremos fazer isso utilizando a primeira derivada e olharmos ponto a ponto o domínio. Então agora nós não vamos focar em intervalos, nós vamos focar agora em pontos específicos. E para isso nós vamos utilizar a derivada. Nós vamos utilizar a derivada para dizer em pontos específicos, mas é claro, nós vamos ter essa informação de forma geral também para a função. Nós vamos utilizar pontos específicos para dar uma introdução geral, ou seja, nós vamos utilizar pontos para determinar intervalos. Para compreender melhor, veja a imagem ao lado. Observe aqui a imagem ao lado. Veja que tem um intervalo onde a função é crescente. Veja que depois tem um intervalo onde a função é decrescente, mas tem um pontinho aqui no meio onde a função ela não é nem crescente e nem decrescente. Ela, na verdade, muda, né? Ela muda aonde a função cresce e decresce. Neste ponto aqui, ó, eu posso dizer que separa as funções crescente das funções decrescente, né? Ou intervalo, na verdade, né? Ela separa o intervalo crescente do intervalo decrescente. Esse ponto é o ponto-chave de todos esses nossos estudos sobre primeira e segunda derivada. Esse ponto aqui, ó, é um dos pontos mais importantes deste estudo. Ao utilizar a derivada, iremos verificar se a inclinação é positiva, né? Então, como eu disse, a derivada é a inclinação da reta tangente. Nós estudamos isso em aulas anteriores. A inclinação da reta tangente é o que nós chamamos de derivada. E ela pode ser positiva, negativa ou nula, né? Pode ser maior ou igual a zero, menor ou igual a zero ou igual a zero em um dado ponto. Em resumo, temos a função será crescente quando sua inclinação da reta tangente, ou seja, quando a derivada existir e ser positiva. Então, quando a derivada existir, eu puder calcular a derivada e essa derivada for positiva, ela vai ser, neste caso, a função vai ser crescente. No gráfico, podemos ver isso acontecendo para quaisquer valores aonde x é menor do que c. Então, aqui eu tenho somente um ponto c, tá? Que é aquele ponto que eu falei que é importante. Observe que a função é crescente para quaisquer valores aqui, ó, à esquerda de c. Veja que a função vai assumindo valores crescentes. E aqui ele colocou, né, um determinado ponto aqui, ele calculou essa inclinação da reta tangente, né? Ele mostrou que a reta tangente e ele verificou que a inclinação da reta tangente ela é positiva, tá? Essa inclinação aqui é positiva, tá? A função é decrescente quando sua inclinação da reta tangente, nesse caso a derivada, existir e for negativa. No gráfico podemos ver isso acontecendo para quaisquer valores menores do que c. Então observe esses valores aqui, ó, à direita de x igual a c, à direita aqui de c. Veja que a função é decrescente. Neste caso, a inclinação da reta tangente, ela faz um desenho igual a este aqui, ó, um desenho que tem essa inclinação. Neste caso, dizemos que a derivada é negativa. Aqui a derivada é positiva, fazendo esse desenho, e assim a derivada é negativa. Este desenho aqui simboliza a inclinação da reta tangente negativa. Outro caso que é importante aqui, ó. Observe que a função não possui intervalos constantes. Foi o que nós falamos, né? Neste caso aqui, ó, nós não temos uma função crescente, um intervalo crescente, um intervalo constante e um intervalo decrescente. Nós temos um ponto onde a derivada é igual a zero, mas nós não podemos dizer que esse ponto aqui ele é constante, tá? A função é constante. A derivada é igual a zero, mas a função não é constante. Então aqui nós podemos resumir uma informação importante. Se a função é constante, a derivada é igual a zero. Mas não é em todos os pontos onde a derivada dá igual a zero que a função é constante. Então, ó, vale a ida,
toda função constante, a derivada é igual a zero. Mas não vale a volta. Nem toda derivada igual a zero significa que a função é constante. Porque eu posso estar olhando exatamente nos pontos aonde a função muda de crescente para decrescente. Esses pontos também, a derivada não vai ser nem positiva e nem negativa. Vai ser igual a zero. Mas a função não é constante naquele ponto. Então, ó, observe que a função não possui intervalo constante, onde sabemos que a derivada seria nula. Como eu disse anteriormente, toda derivada de função constante é nula. Mas temos um ponto no gráfico onde a função é chamada de estacionária, ou seja, a função não cresce e nem decresce. Esse ponto aqui é chamado de ponto estacionário, onde a função não cresce e nem decresce. Ela não é um intervalo constante ou ponto constante. Ela é chamada de ponto estacionário. E mais geralmente nós damos outro nome para esse ponto estacionário. Chamamos esse local, juntamente com os pontos aonde a inclinação da reta tangente, a derivada, não existe, por pontos críticos. Então, esse local aqui é onde a derivada deu igual a zero, juntamente com outros pontos aonde a derivada não existiria, nós não vamos discutir isso nessa disciplina, tá? Porque existem diversos locais e nós vamos ver um local só agora como exemplo, aonde a derivada não existe. Todos esses pontos, aonde a derivada dá igual a zero e aonde a derivada não existe, nós chamamos esses pontos de pontos críticos. E como eu disse, esses são os principais pontos para nossos estudos de otimização. Nós queremos esses pontos críticos. E só para você entender por que nós queremos, é uma explicação bem simples. Qual é o maior ponto que essa função aqui, qual é o maior ponto neste domínio aonde a função assume maior valor? É exatamente nesses pontos críticos. Esse ponto crítico aqui mostrou qual é o máximo dessa função. E também ele poderia, se fosse uma função com concavidade para baixo, iria moderar o mínimo, iria mostrar o menor valor que a função assume. Então, se você está procurando otimizar a sua função ao máximo, otimizar a sua solução ao máximo, você estaria procurando pontos críticos. Se você também quisesse otimizar a sua função ao mínimo, você também procuraria pontos críticos. Então, pontos críticos é o principal achado de quem está procurando otimizar um problema. E esse ponto crítico aqui, em nosso exemplo, acontece onde x é igual a c, onde a derivada é igual a zero. Não é um ponto constante, não é um intervalo constante, é chamado de ponto crítico. Juntamente com os pontos onde a derivada não existe. Nós vamos ver um ponto agorinha, um ponto onde a derivada não existe.